Pessoal, hoje então eu quero falar sobre um assunto que dá bastante na moda, tá bastante em hype. Aí é o hype do Vibe Coding. Hoje eu quero apresentar para vocês o que eu penso a respeito, aí baseado na minha experiência aí de bastante tempo com desenvolvimento de software. Explicar para vocês os pontos positivos, os pontos negativos de cada estratégia, os cuidados que a gente tem que ter ao adotar um Vibe Coding ou uma codificação ali assistida por agente de IA, que é chamado de programação agêntica, e também mostrar para vocês que eu utilizar agente de IA não necessariamente vai me levar para o Vibe Coding e apresentar para vocês aí um meio termo que eu chamo e que é conhecido aí como programação assistida por agentes de IA, tá bom? Então vamos para o que interessa, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui de um lado, tá? De um lado a gente tem a programação manual, como é o que a gente já conhece e sempre foi feito aí historicamente, tá? Do outro lado, a gente tem o Vibe Coding. Então, isso é um espectro, tá, pessoal? Então, quanto mais liberdade eu dar para a inteligência artificial, mais eu me aproximo do Vibe Coding. Quanto menos conhecimento eu tenho sobre o código que está sendo gerado, sobre menos responsabilidade eu tenho dentro daquele código que está sendo gerado, mais eu me aproximo do Vibe Coding. Quanto mais interação, quanto mais código eu escrevo, quanto mais conhecimento eu tenho do código escrito, quanto mais eu reviso esse código, mais eu estou na codificação manual, tá? Então, o que seria a codificação manual que eu entendo, tá? Então, é o dev escrevendo a maior parte do código. Então, o dev vai fazer ali a maior parte do código, dos métodos, das classes, das funções, vai tomar as decisões de design de código, vai escrever os boilerplates e etc. O dev, aqui ele coda end-to-end, ou a feature completa na stack, tá? Então, se é um full stack, ele vai ali codar o front ou back. Se ele é back-end, ele vai codar ali a API de ponta a ponta. A revisão humana é muito frequente e baixo nível, ou seja, eu vou estar revisando este código com muita frequência e em baixo nível. O que eu quero dizer com baixo nível? Tá? É na menor peça de software, na menor parte de software, que são os métodos, as functions C. Tá? E aí o dev vai focar muito design de baixo nível e médio e alto nível, tá? Que aí eu chamo de classes, dos serviços, etc. Do resultado também, porque ele vai testar, obviamente, se não é um dev preguiçoso, ele vai testar o que ele tá fazendo e verificar o resultado. Tá? Do outro lado do espectro, a gente tem o Vibe Coding. O que eu tendo aqui como Vibe Coding? Tá? Então, um agente de IA com grande autonomia vai colocar os requisitos, colocar o contexto e o prompt, vai deixar para o agente de IA escrever a feature end-to-end e você vai se preocupar muito mais com o resultado daquela feature e nos requisitos e possivelmente nos testes, tá? Mesmo que hoje seja possível você também delegar os testes para IA, que muitos aí, alguns especialistas, não recomendam. E a revisão humana é pouco frequente e alto nível. Ou seja, você não está ali revisando método por método, classe por classe, do que a IA está fazendo, e sim vai revisar ali o todo, muito em alto nível, o que ela acabou implementando. Beleza? Vamos para os benefícios do Vibe Coding. Tudo na vida tem benefícios e malefícios. Para quem aí já desenvolve software há um bom tempo, sabe que o cobertor é curto. Tudo vai ter benefícios e malefícios, é um trade-off. Beleza? Quais que são os benefícios do Vibe Coding? É a velocidade de entrega de features. Né? Então, é muito rápido e você está usando qualquer agente de IA, seja o Cloud Code, o Cursor, o VS Code com o Copilot, é muito rápido a entrega das features se você saber ali como guiar a IA, os requisitos e etc. Tá? Libera energia mental para criatividade e pontos importantes. Ou seja, o dev não se preocupa tanto com boilerplates, com monkey jobs, com design em baixo nível, e ele vai se preocupar
ali com pontos talvez mais importantes, aqueles pontos mais sensíveis do software, nos requisitos e no design final da aplicação do produto, em vez de se preocupar ali com os aspectos de mais baixo nível. O dev não perde tempo com boilerplate e monkey jobs, como eu falei. Então, eu, como venho do Java ali, quem é do Java sabe que por muito tempo e ainda a gente tem bastante boilerplate, monkey jobs. Tá? O que eu já considero um monkey job hoje? Fazer um CRUD. CRUD, hoje adotando frameworks ORM, é simplesmente é um copia e cola, mudando os objetos. Tá? E o baixo custo e a alta velocidade para validar hipóteses. Então, a gente costuma dizer, para quem trabalha aí profissionalmente, que uma user story, por exemplo, tá? Ela é uma hipótese de mercado e que ela só será validada quando ela estiver em produção, quando os usuários e os clientes utilizarem aquela feature. Tá? Então, com Vibe Coding, isso acaba sendo um custo muito baixo para mim validar uma hipótese de mercado e uma velocidade muito alta para mim testar essa ideia. Beleza? Quais são os malefícios? Pouco conhecimento do dev do código, ou seja, como você delega muito para o agente, aquele código acaba não pertencendo a você e isso gera uma dificuldade de manutenção. Então, se você tiver um bug e precisar fazer uma correção, um debug, ou implementar manualmente alguma parte, vai ser difícil dar essa manutenção, porque é como se você estivesse pegando um código de outra pessoa pela primeira vez. Tá? Possibilidade de bugs críticos ou o raio de explosão. Tá? Ou seja, como não tem uma revisão frequente ali, humana, pode estar escondido ali algum bug crítico no teu software e você acabar não conseguindo perceber, não conseguindo pegar esse bug e esse bug estourar em produção. Tá? Ou o raio da explosão ser muito alto. O que eu chamo de raio de explosão? É como, para quem aí já testou bastante os agentes de IA, sabe que muitas vezes, dependendo do contexto, do prompt que você passar para ele, você tem que fazer um ajuste fino e ele parece um robô desajeitado que vai lá e faz uma bagunça, acaba alterando um monte de linhas de código e gerando e estragando partes que já estavam funcionando do teu software sem necessidade, tá? E aqui eu coloco um malefício para o dev, que é a perda da memória motora, mecânica de código, tá? Então, se você acaba por muito tempo aí delegando, fazendo vibe code, com o tempo você vai perdendo aquela memória muscular, mecânica, de codar na tua linguagem, nas linguagens que você utiliza, e você vai ver que com o tempo, você vai acabar, ali eu chamo, travando, catando o milho, para criar uma funcionalidade, codar alguma parte do código. Beleza? Vamos lá ver então os benefícios e malefícios do outro lado do espectro, que é a codificação manual. Quais que são os benefícios? O autocontrole sobre o código gerado e as regras de negócio implementadas. Então, como você está implementando o mais baixo nível de codificação, de métodos, de linhas, etc., você vai ter um autocontrole sobre o que está fazendo. Um alto grau de customização do design em baixo nível e alto nível. Então, você vai conseguir customizar do seu jeito, no seu estilo de codificar. Então, todos sabem que existem N formas da gente chegar no mesmo resultado com programação. Então, vai ter um alto grau de customização daquele código e do design implementado. Menor risco de bugs críticos. Se você é um desenvolvedor responsável, que adota as melhores práticas, que presta atenção nos requisitos, você com certeza vai ter menor risco de bugs críticos, porque todos os cuidados foram tomados e você conseguiu interpretar bem aquele requisito e o resultado final esperado. Redução do raio de explosão, ou seja, nós humanos somos muito bons a entender o contexto e fazer as coisas de maneira delicada. Tá? Então aqui eu vou usar a analogia que por muito tempo os robôs não conseguiam pegar ali objetos que fossem sensíveis ou delicados, como uma taça, com as mãos. Apesar de que agora os robôs já estão conseguindo fazer essas ações mais delicadas. Então, por muito tempo, eles iam lá, pegavam o copo na mão e acabavam quebrando. Ainda os agentes de IA, algumas vezes parece que eles precisam pegar um copo, uma taça sensível, e eles acabam quebrando, sendo um pouco desajeitados. Então, nós humanos somos bons para fazer isso e também somos bons para corrigir esses problemas ou fazer essas implementações sensíveis
dentro do código. E a alta manutenibilidade do código gerado porque foi escrito por você mesmo, e se você tomou ali as decisões de design, adotou as melhores práticas de desenvolvimento de software, se preocupou em escrever este código que seja legível para outros humanos, então este código vai ser manutenível e vai ser fácil de você debugar e encontrar problemas. Beleza? Malefícios. O alto tempo para entrega. Então, codificar é um trabalho cognitivo, você vai ter ali que enfrentar boilerplate, monkey jobs, então ele tem um alto tempo para entrega comparado com o Vibe Coding. Um alto consumo mental, então depois ali de você passar horas, até dias implementando uma funcionalidade, uma parte do código, você vai ter um alto consumo mental, vai se desgastar, vai estar cansado mentalmente, tá? Então o que vai reduzir ali a tua capacidade até de encontrar problemas, de pensar em soluções mais criativas e etc. Muito boilerplate, monkey jobs, então muitas vezes com os frameworks hoje, como é que tá? Reduziu isso bastante, mas quem é mais das antigas aí vai saber que tinha muito boilerplate, então tinha que fazer muitas coisas, às vezes repetitivas. E alto custo e baixa velocidade de testes de hipóteses, ou seja, eu tenho uma hipótese de mercado, eu quero criar um SaaS, mas eu não sei se vai ter um apelo comercial, e eu vou desenvolver isso totalmente manualmente. Vai ter um alto custo, então você vai passar lá semanas, meses desenvolvendo, e você pode colocar no mercado e não ter uma adesão, não ter um apelo comercial, ninguém querer comprar o teu software, e você ir perder meses de trabalho, tempo e dinheiro. Beleza? E aí, pessoal, a gente tem um meio termo, tá? Que está no meio do espectro entre o Vibe Coding e o Manual Coding. O que seria esse meio termo? É o agente com autonomia parcial, ou seja, o agente vai ajudar com o boilerplate, você vai delegar para o agente as tarefas simples, as tarefas repetitivas, vai ter uma revisão humana frequente, até no nível médio e baixo do código. E o que eu estou falando, sempre falo nível médio e baixo, tá? Então, quanto mais granular for o método, a classe criada, mais conhecimento você vai ter do que está sendo implementado, tá? O dev vai focar no design de código também, junto com o agente de IA, e nos requisitos, mas vai delegar a codificação para o agente, ou a maior parte dessa codificação para o agente. Tá? E aí a IA vai codar no nível de classes, métodos e serviços, beleza? Aí vocês devem estar se perguntando, tá, show de bola. Como que eu sei qual é o nível de liberdade que eu vou dar para o agente de IA codar neste meio termo? E aí, pessoal, eu vou me basear muito na minha experiência aí de desenvolvedor e alguns estudos que tem aí já bem antigos, tá? Então, tem estudos que sugerem, por exemplo, o tamanho ideal de um pull request, um merge request, para que seja possível, seja humanamente possível conseguir encontrar problemas e bugs dentro desse código. E a gente pode usar a mesma comparação para a gente decidir o nível de liberdade que eu vou dar para o agente de IA codar e eu entender o código que está sendo escrito e eu conseguir encontrar problemas neste código, tá? Então, uns estudos até antigos sugerem que a média ideal de linhas de um pull request gira em torno de 400 linhas, para que a gente consiga de forma eficaz encontrar bugs e problemas no código revisado. E aqui diz que cerca de 75% dos problemas são passíveis de serem encontrados por uma revisão humana quando o pull request é menor de 200 linhas. Então, nesse estudo encontraram que a densidade de defeitos encontrados em PX menores de 200 linhas é muito maior do que os defeitos encontrados nos pull requests de 300 a 500 linhas. Então, quando o PR começa a passar de 300 para 500 linhas, o declínio é significativo na densidade de defeitos encontrados naquele código. Tá? Então, isso é uma informação importante que a gente pode usar para entender o quanto que a gente vai delegar ali para a IA escrever de código. E também eu me baseio muito no Test Driven Development. Se você não conhece o que é TDD, sugiro que você leia o livro do Kent Beck, pesquise, vá atrás, faça exercícios de TDD, que isso vai mudar muito a tua carreira de desenvolvedor, tá? Para quem não sabe o que é TDD,
é o desenvolvimento orientado a testes, onde eu faço primeiramente o teste do meu método ou do meu serviço e depois eu implemento, certo? Como que isso funciona? No TDD, quando a gente não tem uma ideia muito clara da implementação que a gente vai tomar, a gente faz o chamado baby step, ou seja, os passinhos de bebê. Então eu vou fazer o mínimo possível para aquele código passar no meu teste. Então eu acabo fazendo linha por linha, às vezes eu acabo até mocando o meu código de produção mesmo, uma parte para que meu teste passe e aí eu dou o próximo passo, faço uma pequena implementação e rodo o meu teste, beleza? Quando a gente tem uma ideia clara da implementação que a gente vai tomar e a gente está seguro disso, que eu estou tomando as melhores decisões e aquilo está de acordo com a regra de negócio esperada, eu dou um passo maior, ou seja, eu codo mais linhas, eu implemento mais durante mais tempo e aí eu rodo o teste de novo para ver se está passando, para ver se está dando o resultado esperado. Beleza? Então, quando a gente está confiante, a gente entende que a gente pode dar mais passos, implementar mais linhas e depois rodar o teste. E a gente pode fazer o mesmo com um agente de IA. Se a gente não está tão confiante assim, não sabe exatamente o que está acontecendo, a gente dá uma segurada, a gente faz baby steps, e aqui eu diria que um baby step seria daqui a pouco delegar para a IA fazer apenas um método específico, e aí depois, com o tempo que eu estou sentindo seguro dos caminhos que estão sendo tomados, eu delegar um passo maior para a IA, ela criar uma classe inteira, criar um serviço inteiro, com service, com repository e API, e aí vai muito do teu filho. Você está entendendo o código que foi feito, que está sendo gerado, ou não, e se as regras de negócio estão de acordo. Beleza? E quando que a gente utiliza cada um desses estilos? Tá? Quando é que eu acredito que a gente utilize hoje a codificação manual? Tá? Quando eu tenho partes extremamente críticas e sensíveis no meu software. Então eu tenho aquele método, eu tenho aquele serviço que é extremamente crítico, que é extremamente sensível, ou daqui a pouco não foi codificado da melhor forma, é um código ali muito não é um código legal, é um código difícil de entender, é um código que tem uma possibilidade de gerar side effects, é um código espaguete, é um código que está muito, eu esqueci a palavra agora, tem um código muito acoplado. Então você talvez seja interessante você ir para uma codificação manual. Você é iniciante na programação, então você precisa exercitar, criar essa memória muscular, essa memória motora de como codificar e se tornar proficiente naquela linguagem de programação. Então você não vai fazer vibe code, você não vai nem delegar para o agente, você vai codificar na mão mesmo até você se sentir confiante e ser fluente naquela linguagem de programação. Quando você quer exercitar o conhecimento de uma determinada parte do sistema que você não conhece. Então, você vai pegar código que não é teu, vai ter que dar manutenção, vai ter que fazer uma implementação e você quer exercitar o conhecimento daquele serviço, daquela parte do sistema, então você vai para a codificação manual. Ou, se você é um dev mesmo e quer exercitar a sua memória muscular de programação, então você vai ali pegar e vai implementar manualmente, beleza? Se vocês veem aí outros benefícios, malefícios, quando usar, por favor, deixem aí nos comentários para a gente discutir, que provavelmente deve ter muitas coisas que eu acabei esquecendo ou nem prestando atenção. Tá? Vibe coding. Quando utilizar o vibe coding? Então, se você quer validar ideias, hipóteses de produto de mercado. Então, eu quero validar se o meu SaaS que eu estou pensando fazer para ganhar muito dinheiro vai ter apelo comercial. Então você não vai passar 6 meses codificando o teu SaaS. Você vai, daqui a pouco é bom você ir para um vibe coding, prototipar, testar a ideia, fazer um MVP, colocar no mercado e ver se aquilo tem apelo comercial. Tá? Vai cair como uma luva para você e você não vai perder tanto tempo caso não tenha apelo comercial. Validar stacks, novas tecnologias. Quero testar uma nova tecnologia, ver como é que ela se comporta, o que ela pode dar de resultado. Daqui a pouco é bom você ir para um vibe coding, ver o que ela é capaz de fazer e aí sim depois você mergulha mais nela para entender mais a fundo. Tá?
projetos malucos de final de semana. Então você tem aquele projeto maluco, tem aquele projeto paralelo e você quer dar colocar ele rodar, colocar ele em produção. Então isso aqui cai com uma luva também para projetos malucos de final de semana e para devs experientes e em partes pouco sensíveis ou importantes do código. Então daqui a pouco eu vou fazer aquela feature que ela é bem desacoplada do meu software existente e eu preciso validar ela muito rápido. Daqui a pouco você pode ir para o Vibe Coding e você vai ter um resultado possível com uma segurança que isso não vá gerar bugs críticos no teu software que já está funcionando, beleza? E quando eu vou para o meio termo, e aqui é chamado de programação assistida por agentes de IA, tá? Não é Vibe Coding, é utilizar agentes de IA, não necessariamente vai ser Vibe Coding. Vibe Coding é o extremo do espectro da programação por agentes de IA, beleza? Então, quais são os benefícios do meio termo, do meio do caminho entre Vibe Coding e Manual Coding, que é a programação assistida por agentes de IA? Benefícios. Aqui a gente vai aliar o aumento da velocidade trazido pelos agentes de IA com o seu entendimento e a tua segurança do código que está sendo gerado. Tá? Então aqui deixa o Dev como piloto principal das decisões de implementação, design de código. Então, como eu falei anteriormente, você vai, dado o teu contexto, dado a segurança que você tem, você vai liberar um pouco mais ou vai restringir um pouco mais a utilização, a liberdade que o agente de IA tem para escrever o código da tua funcionalidade ou do teu software. Tá? Com isso, a gente consegue mitigar ou reduzir um pouco a dor do debug códigos gerados pelos agentes, porque você vai estar ali com uma revisão frequente do código que está sendo gerado pelo agente de IA, seja método por método, seja serviço por serviço, seja classe por classe. Então isso vai te dar um conhecimento, uma propriedade daquilo que está sendo desenvolvido e você vai conseguir dar uma manutenção mais fácil naquele código. Tá? E o dev tem total controle e conhecimento do código gerado por causa disso. Tá? Então eu acredito que é um trade-off ali, é um equilíbrio da balança bacana, este meio termo que é a programação assistida por agentes de IA. Quando que eu vou utilizar este meio termo? Na minha opinião, a gente vai utilizar softwares enterprise e profissionais. Só eu não posso ter o risco de fazer um vibe coding num projeto enterprise, num projeto profissional, numa empresa, e acabar gerando um bug extremamente crítico, que pode ter milhões de perda de valor monetário. Se eu estou trabalhando num software hospitalar, estou falando de vidas, estou falando aí de um software embarcado, daqui a pouco software de aviação, software de automóveis. Então eu não posso ter este risco, eu não posso ser irresponsável ao ponto de delegar tudo para IA e acabar gerando um bug crítico com consequências graves. Então eu vou usar o meio termo, ali alinhando velocidade com responsabilidade e segurança, e eu vou conseguir extrair o melhor dos dois mundos. Beleza? Quando eu quero ter o aumento de produtividade sem perder o conhecimento do código. Ou seja, eu quero ter o aumento da produtividade que o agente de IA me traz, mas eu também não posso e não quero perder o conhecimento desse código. Então, eu vou utilizar o meio termo, vou utilizar a codificação assistida por agente de IA. Quando eu quero ter controle das decisões de design em baixo e médio nível, ou seja, você vai implementar ou vai fazer alguma manutenção em um ponto crítico, sensível, de performance, de segurança do sistema. Então, eu quero ter o controle, eu quero definir as decisões de design de baixo nível, de médio nível, como em classes e métodos. Então, eu vou usar este meio termo. Ou se eu quero mitigar a dor do debug do código de agentes. Tá? Então, estou sofrendo muito com debugando código gerado por agentes de IA, porque eu não conheço. Então, eu vou usar o meio termo, vou reduzir um pouco a liberdade, eu vou abandonar completamente o auxílio do agente de IA, mas eu vou reduzir a liberdade dele para mim ter o conhecimento do código e eu mitigar essa dor do debug. Ou quando eu quero mitigar ou reduzir os efeitos colaterais do código gerado pelos agentes ou em bugs em pontos do software.
Ou seja, eu preciso fazer algo extremamente rápido, eu preciso ali fazer uma correção, eu preciso alterar uma parte sensível do código e eu quero mitigar ou tentar evitar um efeito colateral, uma explosão em outras partes do meu software. Então, talvez seja interessante você ir para esse meio termo, não dar tanta liberdade à IA. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se você gostou deste conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você acha disso que eu trouxe aqui, se você concorda, não concorda, se você tem uma visão diferente aí do que eu falei. Então se inscreve no canal, deixa o like, que a gente vai falar muito ainda sobre IA, sobre vibe coding, sobre programação agêntica, sobre desenvolvimento de software, sobre processos de desenvolvimento de software, sobre produtos, sobre SaaS, micro SaaS. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreve no canal, deixa o like e deixa a sua opinião. Vou deixar também o link dos livros, aqui do livro do Kent Beck, para quem quiser ler. Ele é um livro que é de uma leitura fácil para média. Recomendo que para ler ele, você tem que ter um pouquinho já de experiência com programação, tá? Talvez se você está iniciando agora na área não seja tão interessante, você não vai conseguir talvez extrair, usufruir tanto do livro, mas vou deixar o link também aqui embaixo para você, para quem quiser aí ler. Recomendo fortemente que leia, que isso vai agregar bastante na sua carreira como desenvolvedor, tá bom? Abraço e obrigado por assistir o vídeo.